Olá, mais uma vez, estamos juntos e vamos dar início ao nosso assunto de hoje. E vamos falar hoje de profetas, profecias. Será que hoje há ainda o ministério profeta? Será que há profetas hoje? Será que as profecias hoje são iguais às profecias que eram de antes? Os profetas têm o mesmo papel que tinham de antes? Bom, profeta. Profeta é alguém diferente, alguém com capacidade, um escolhido, aquele que vê mais à frente e que Deus lhe dá capacidade de ele poder ouvi-lo e transmitir ao povo. Isto era a ideia de profeta no Antigo Testamento. Hoje, o profeta é aquele que tem um dom, o dom de profecia. No Antigo Testamento, havia um ministério de profeta e houve grandes profetas e pequenos profetas também. Mas todos nós nos vamos lembrar, ao repetir estes nomes, destes profetas, de grandes coisas e obras que se realizaram. Estou-me a lembrar de Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, eram profetas, Elias, Eliseu. Estou-me a lembrar, assim, de repente, de muitos profetas no Antigo Testamento. Só que a ideia de profeta no Antigo Testamento foi ligeiramente modificada. Esse era um ministério próprio que fazia crescer discípulos e havia profetas. Era isso que Deus queria, que houvesse profetas como oráculos de Deus para poderem transmitir ao povo a vontade de Deus. Mas será que os profetas acabaram aí? Não. No Novo Testamento também temos profetas. E temos alguns como João Batista, como o apóstolo João, como Ágabo. Eram profetas e tinham obra também feita. Podemos até abrir, se os irmãos depois quiserem abrir comigo, em Atos 11, 27 e 28. Diz assim: naqueles dias desceram os profetas a Jerusalém para Antioquia. Então estes profetas desceram e foram a Antioquia. E levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo do Cláudio César. Então, Ágabo era um profeta. Agora, entre os profetas do Antigo Testamento e os profetas do Novo Testamento, qual é a diferença? É que o ministério profético do Antigo Testamento era um ministério separado por Deus, por várias circunstâncias que Deus assim quis. Há também profetas no Novo Testamento, no tempo até da graça, com o dom da profecia e que lhes é dado também o poder do Espírito Santo. E logo aí faz alguma diferença. Bom, então houve sempre profetas. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13, não vale a pena abrir, vocês conhecem muito bem esse capítulo, que diz que um dia vai cessar todas estas coisas. As profecias, as línguas, restará o amor vai ficar. Portanto, até aqui ainda não cessou nenhuma profecia, portanto continua a haver profecias, continua a haver o dom de profecia nos homens de hoje, deste século. Há homens com dons de profecia. Agora, é preciso ter cuidado para perceber os que estão fora do padrão da Bíblia. A Bíblia ensina-nos, logo desde sempre, sobre os falsos profetas. E acabamos também para dizer que depois da vinda de Jesus, depois do arrebatamento, virá 2 testemunhas, 2 profetas à terra, dar os últimos
acontecimentos, as últimas ordens. Portanto, por hoje ficamos assim, para vos dizer que a profecia não cessou. Há no Antigo Testamento grandes homens de Deus, grandes profetas. No Novo Testamento também, tudo apontava para Jesus Cristo, até João Batista no Novo Testamento. Continuamos hoje com o dom da profecia e até ao fim haverá com certeza profetas, porque está escrito em Apocalipse que virá dois homens, são até comparados a oliveiras, dois profetas virão no tempo do fim. Portanto, era isto que eu vos queria deixar hoje. Falámos sobre os profetas, porque muitas vezes há perguntas nesse sentido. Há profetas hoje? Não há? Então o dom de profecia não cessou ainda. Pronto, é mais uma vez. Até à próxima. Estamos cá juntos para continuar a falar destas coisas.